aqui, pode gostar do vídeo, pode gostar da explicação que eu vou passar para vocês, começar a começar a falar de uma palavra que sempre eu faço palavra, sempre eu digo essa palavra, eu te prego ela, eu prego essa Bíblia, que é no capítulo 1, versículo 1, que fala: o verbo se fez carne. Então, toda palavra que ele fala na pregação sobre o verbo, é por causa que eu costumo falar sobre o verbo. Só que eu quero começar a passar para vocês um estudo e uma explicação de Jesus antes de Jesus, hoje e Jesus para sempre. Eu vou ler aqui a palavra de Deus e vou começar a passar alguns ensinamentos, algumas perguntas que eu vou, se ninguém puder responder, aí eu posso falar eu mesmo para vocês. Vou ler aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vou repetir, às vezes alguém entendeu. Vou ler aqui. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que feito se fez. E nele estava a vida, era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então eu vou ler aqui a palavra para vocês aqui. Vou começar a passar alguns ensinamentos, algumas explicações, alguns estudos e algumas orientações sobre o que passou naquele dia, o que era naquele tempo, o que Jesus ele fazia com o Pai, com o Espírito Santo e com ele, que era Jesus. Vou explicar. Aí eu vou ler aqui. Introdução fala aqui, o apóstolo João, como judeu moteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admite em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé, Deus Israel, que está em Marcos 12, 28 e 30. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo dos atributos da deidade daqueles que mais destacam no seu relato, do começo ao fim. Então aqui eu posso entender uma coisa, que é que se Jesus ele era o antes, ele é hoje e vai ser para sempre. Então como que ele criou os céus, sabendo que os céus nem ele estava formado? Aí perguntam, é por causa que o Pai, Deus, Jeová Jireh Rafa, porque aqui é Javé, Javé, Aname,
É um nome diferente de Jeová, porque Jeová é o nome mais forte que é, porque é o próprio Pai de Jesus Cristo. Porque Javé é o nome menos pouco do Pai de Jesus. Então Jesus tem dois nomes, que é Jesus Deus conosco, Emmanuel Deus conosco, Jesus Salvador, Deus, Jeová Jireh Rafa, Shaddai Shalom, Adonai. Então, a palavra fala que quando é quando é, quando Jesus não tinha formado no céu, o Pai, ele desceu Jesus, porque ele, Malaquias profetizou antes que o anjo falasse para Maria que ia nascer um filho judeu na cidade de Belém. Mas Maria falou assim: Ah, eu tenho meu marido que é José, e eu estou aqui sozinha. Então a palavra fala que Maria ela queria ter um filho, mas a palavra fala que quando Malaquias profetizou para a cidade que ia nascer, que ia descer um profeta na cidade de Belém para salvar o povo, era Jesus. Então, então a palavra fala que o anjo ele diz assim, como eu posso, eu não falo para aquela Maria, como eu posso a não dizer as coisas é muito boa para a Maria, sabendo que chegou a hora dela começar a ter uma criança para salvar a humanidade do pecado, da ruína, do juízo e da justiça. Então a palavra fala que o povo fica brincando, o povo fica nas coisas baguncentas, o povo fica nas coisas sem vergonha, tanta coisa errada, mas a palavra fala que co, coisa que a pessoa faz, Deus, ele perdoa. Mas a palavra fala que um homem, um homem que xinga Jesus, Deus perdoa. Um homem que xinga o Espírito Santo nunca tem perdão, nunca tem. Por causa que a palavra fala que Deus, ele é o verbo, ele alfa, ômega, o princípio e o fim. Então, como eu posso dizer que Jesus, ele é o verbo, Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega. Como é que eu posso dizer? Aí tá a explicação. Sabe por quê? É porque tem quatro sinais. Quatro sinais é Jesus, quando veio para a cruz, a morte queria levar Jesus da cruz, quando Jesus morreu na cruz. Mas lá, a palavra fala que o povo, os pensam que Jesus, ele morreu porque o povo da cidade mataram ele. Não. Mas Jesus disse, eu dou minha vida por vós mesmo. A minha vida eu dou para vós que me segue. Eu dou minha vida por vós que me obedece. Eu dou minha vida para vós, aquele que alimenta, que obedece, que é na doutrina, que é na santidade da palavra, na obrigação de crescer a fé em Cristo. Ou seja, se você não andar no caminho reto, não passar um passo reto e falar assim, hoje eu tô bom, hoje posso pregar, posso correr, posso andar. Não. A palavra diz que o verbo era Deus. Então, se você quer fazer as coisas por suas mãos, sem Deus falar que vai, você nunca falou assim, ele me criou, então por que eu não posso ir? É por causa que não é hora ainda. Mas eu vou te dar um recado aqui bom, é que quando Jesus, ele formou Adão,
Adão foi formado primeiro. Depois a Eva foi depois. Então lá, acho que lá em Timóteo, segundo Timóteo parece, fala que primeiro foi formado Adão, aí depois a Eva. Aí a palavra do Timóteo, segundo Timóteo, fala que deve falar assim, que os homens devem falar e a mulher deve ficar em silêncio. Mas por que isso? É por causa que Deus, ele falou para o homem crescer na fé, tem que crescer na espiritualidade, de crescer na essência, de crescer na fé, de crescer na prática da palavra, de crescer na fé e na bondade da doutrina da palavra. Ou seja, a doutrina não é assim, já sou pregador, já sou, como se diz, já sou cantor, já sou, eu era pastor, agora já sou apóstolo, agora já era apóstolo, agora já sou mestre. Então, se você quer crescer pelas suas mãos, sem Deus falar assim, vai, então não pode. Porque aqui, ó, aqui na Bíblia aqui fala que, versículo 15 fala que, João testificou dele, chamou e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Ou seja, eu vou dizer aqui, qual que é a maior graça, qual que é a maior bondade, longanimidade, mansidão perante Cristo. É você andar na doutrina da palavra, é andar na doutrina do versículo, é andar na doutrina da obediência, das coisas boas. Por causa que ele diz mesmo, ele diz lá no capítulo 8 de João, capítulo 2, ele fala lá, eu sou a luz do mundo, quem crê, ainda que seja muito viverá. Então, para fala que, no capítulo 2 fala que se você fala que Deus, ele não fala assim, Deus nunca me chama, Deus nunca me age, Deus nunca me fala alguma coisa para eu dizer. Então, Jesus, ele é o plano de crescer você, porque você está aqui. Então, Deus é para você crescer do que estava aqui, para crescer aqui. Porque é para falar que não adianta um pregador, um cantor, um pastor, ele crescer do meio para crescer alto. Basta crescer de baixo para ir crescendo, ó, crescendo. Porque, exemplo, se você não, se você não pensa coisa grande, tipo, é preciso ter um carro bom para poder me sustentar, a mim, todo dia fazer minhas coisas. Se você não tiver sonho de ter um carro, não tiver sonho de ficar só, pregando, e não tiver mais de teu sonho, o que você vai querer ter? Você vai querer ter só as coisas que você só possui, que é a Bíblia, as coisas normais de casa. Então, é a palavra que fala, no primeiro aqui da introdução, fala que a doutrina bíblica da divindade de Jesus, primeiro, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto com a natureza divina de Jesus, é o Verbo, ele é Deus. Que nem foi agora, que está em João 1:1. Ao que tome-lhe, ou seja, o que tome-lhe, respondeu, Senhor meu e Deus meu, que está em João 20:28. Mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou assim igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, aí tem a pergunta para mim, você quer adorar
a palavra de Deus, que é Jesus, a ficar no pecado da doutrina de perecer, enfraquecer. Ou seja, pasme que você quer adorar Deus, que é o rei que criou o universo, ou você quer adorar o inimigo que criou o pecado, os erros, os fracassos, as tentações, as frustrações e as discussões. Então, ou seja, eu coloquei até um tema aqui no meu canal que eu escrevi. Você quer servir a Deus ou você quer servir o diabo? Por causa que tem dois caminhos. O Deus, você cria, ou melhor, você segue ele, você adorar, você orar e você crescer na fé para você evoluindo mais com Cristo, você morar no céu. E o diabo? O diabo você quer você amar o diabo. Aí você vai pecar, você vai errar, você vai bagunçar, você vai estragar as coisas. Você vai fracassar o seu pacto com Deus de amar Ele e de ter visões, de ter coisas boas. Então, o pacto de você não querer amar Deus e amar o mundão, amar as coisas boas, você, você é só pessoa é que tá enfraquecendo, porque se você ama o inimigo, você não quer parte boa. Se você ama Deus, você não quer parte mal. Então, então a palavra fala que tudo que Deus criou, tudo que Cristo ele fez pra gente, não fomos nós que fazemos o universo, que fazemos as coisas que é da mão de Jesus. Mas sim, ele faz pela mão dele as coisas pra gente. Se ele querer acabar esse mundo e fazer outro mundo, é vontade de Jesus, não é nossa. Então a palavra fala que Deus, ele é o Pai. Deus, ele é o Espírito Santo. E ele é a verdade. Porque assim, Jesus é o Filho, Deus é o Pai, e o Espírito Santo é comunhão. Por quê? Porque a palavra fala que tem três, tem três homens. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, três, vocês está aqui na mão, é um só. Então se você orar, se você consagrar, se você honrar, se você obedecer, se você crescer na fé, você vai crescer totalmente em Deus, não no pecado, não no fracasso, mas você vai crescer na fé, que é obedecer ao mandamento da palavra e crescer nas coisas certas. Amém, irmão? Só que, Deus que te abençoe a todos, fiquem na proteção de Jesus. E que essa mensagem pode estar te limitando e pode ter te aliviado. Mas Deus abençoe a todos os meus seguidores. Pode ser Jesus.